Dizem que a confissão faz bem para a alma. E eu confesso que eu não tenho uma história para as crianças hoje. Não que me faltasse, mas eu acho que a mensagem tem tantas histórias e ilustrações na mensagem que as crianças conseguirão entender perfeitamente. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, nós leremos do versículo de número 18 ao 27. Eu sei que no boletim de vocês está do 26 ao 27 e eu vou me ater a esses versículos apenas, mas para entendermos melhor o contexto, acho que é oportuno ler do versículo de número 18 ao verso de número 27. Nós temos nas três últimas oportunidades, de pregar, meditado nesse texto, nesse capítulo de Romanos 8, e observando algumas lições que encontramos aqui. Diz assim o texto bíblico: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Interessante, porque não há glória a ser revelada para nós, nem a nós, mas uma glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Bendito Senhor, a tua palavra foi lida. Nós te louvamos por esse grande privilégio. Mas agora pedimos que o Senhor opere no nosso coração e que o Senhor transforme o nosso coração a fim de podermos compreender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Senhor, que o Senhor nos fortaleça para mais uma semana, para mais um mês, para mais um ano, vivendo neste mundo caído, nos relacionando com pessoas caídas. Que o Senhor nos fortaleça por meio das lições preciosas e promessas preciosas da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há um filme antigo, 1981, eu não imaginaria que uma vez na minha vida eu chamaria 1981 de antigo, mas há um filme antigo de 81 sobre a vida do missionário Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele se tornou famoso porque ele foi um missionário que atuou no interior da China, enquanto alguns missionários queriam ficar naquelas cidades maiores, na capital, ou cidades mais importantes. Hudson Taylor se aventurou a entrar no interior da China e há vários livros escritos sobre ele, e um desses livros fala sobre o segredo espiritual de Hudson Taylor. E este livro foi base para um filme produzido sobre a vida do Hudson Taylor na China. A OMF produziu um livro sobre a vida daquele missionário. Em uma das cenas daquele filme, é muito interessante, porque Hudson Taylor vai a Hong Kong buscar algumas correspondências que ele havia recebido, e junto com ele tem um outro amigo dele também, missionário, trabalham ali naquele local. E quando Taylor recebe as cartas, e emocionado, ele está lendo uma das cartas,
E era uma carta de um indivíduo chamado George Miller, de Bristol, na Inglaterra. George Miller era famoso conhecido por manter orfanatos inteiros por meio da fé e por meio da oração. Quando algumas pessoas diziam, olha, George Miller está orando por você, o George Miller está orando por esta causa, as pessoas naquela época reconheciam George Miller como um homem de oração. E então, quando Hudson Taylor pega uma daquelas cartas e ele está olhando e ele diz, George Miller, de Bristol, e George Miller diz assim, eu tenho orado por você diariamente, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. O amigo de Hudson Taylor, que estava ouvindo aquela leitura, disse para Hudson Taylor, esse homem ora por você? E Hudson Taylor disse, sim. E o amigo de Hudson Taylor disse assim, dizem que quando esse homem ora, até os céus e os anjos ficam em silêncio. Nessa manhã eu gostaria de falar para você sobre alguém mais sublime do que George Miller, de Bristol, e que intercede não apenas por missionários fantásticos como Hudson Taylor, Rodrigo, que aqui está, mas de alguém que ora por mim e por você. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre a intercessão do Espírito Santo por todo crente no Senhor Jesus Cristo. O texto principal é o versículo de número 26 e 27, mas é importante ler do versículo de número 18 até o 25, porque fala sobre o contexto. E o contexto aqui é um contexto que fala sobre a segurança que o crente tem que ter nessa vida. E é muito interessante quando você lê o capítulo 8 de Romanos, porque o tempo todo o apóstolo Paulo está interessado em instigar dentro do meu coração e dentro do seu coração a segurança da fé do crente. É como que aquele capítulo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 28, em que os puritanos eles escrevem um capítulo todo falando sobre a importância do crente estar seguro da sua vida eterna e da sua fé verdadeira. É engraçado porque hoje em dia, eu vejo muitos pregadores que a maneira deles pregarem, o sermão deles é como se eles quisessem produzir dúvida na mente dos crentes. Será que você realmente é crente ou não? Será que você realmente é salvo ou não? Será que Deus de fato te ama ou não? Deus te amará se você fazer isso. Parece que os pregadores eles gastam tanto tempo tentando instigar insegurança na mente, no coração dos crentes, e o apóstolo Paulo está fazendo totalmente diferente. Ele escreve todo um capítulo de número 8 para deixar claro, crente, que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está seguro. No versículo de número 1, ele diz, olha, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está liberto da pena do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nenhuma condenação sobre você. Em segundo lugar, ele vai dizer, se você está em Cristo, você foi liberto para uma comunhão com Deus. Você não precisa mais andar segundo as inclinações da sua carne, mas você foi liberto, não apenas de alguma coisa, mas você foi liberto para algo. Você foi liberto para viver para Deus, para viver em comunhão com Deus. Você foi liberto para desfrutar dessa intimidade com o Senhor. E ele ainda diz mais, o versículo de número 9, se você está em Cristo Jesus, você desfruta de um novo relacionamento com Cristo, você pertence a Ele. Quantas vezes na sua vida você gostaria simplesmente desse sentimento de pertencer a um grupo, pertencer a alguém? Muitos jovens na faculdade, eles lidam com uma tentação muito grande, alguns deles até se desviam dos caminhos do Senhor porque eles querem pertencer a um grupo. E para pertencer, eles vão com amigos e amigas para coisas que fazem errados. Outros, lá mesmo no trabalho, você quer pertencer ao grupinho do trabalho, então você acaba fazendo coisas erradas. Paulo diz, não, se você está em Cristo Jesus, você pertence ao Senhor. Você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Cristo. Você é dele. E tudo que Cristo tem é seu, porque você pertence a Ele.
Versículo de número 12 e 17, ele diz: você pode ter também a segurança de que você foi adotado na família de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Nós somos filhos de Deus. Olha como que a obra do Espírito Santo tentando instigar dentro do meu coração e do seu coração essa segurança para servirmos a Deus seguros de quem nós somos e das bênçãos que nós temos. Mas o versículo de número 17 diz que você tem a segurança até da glória futura, porque você é herdeiro com Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, tudo aquilo que Cristo tem, você também partilha, inclusive da herança. Todos esses aspectos aqui da segurança do crente, diz o apóstolo Paulo, todos eles são operados pelo Espírito Santo dentro do seu coração. O versículo de número 2 diz que o Espírito Santo te concedeu vida. Versículo de número 9 diz que o Espírito Santo habita em você. Versículo de número 10 e 11 diz que o Espírito Santo vai ressuscitar você e o seu corpo da mesma maneira como ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo de número 16, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho, filha de Deus. E agora, os versículos de número 26 e 27, ele vai dizer: a despeito dos sofrimentos deste mundo, o Espírito Santo intercede por você. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você neste momento, porque fala sobre a intercessão do Espírito Santo. Quando é que acontece essa intercessão? Acontece nesse momento, nesse período entre o já e o ainda não. Você já é filho de Deus, você já é co-herdeiro com Cristo Jesus, mas você ainda vive neste mundo caído, você ainda vive nesta situação presente, nesse tempo presente, e por isso você ainda tem alguns sofrimentos. É isso que diz no versículo de número 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Então, Paulo fala sobre a intercessão do Espírito Santo em um contexto que ele está abordando sobre sofrimento. E todos nós sabemos e conhecemos muito bem sofrimento. Se você nunca sofreu na sua vida, eu peço que você dê um beliscão nesse exato momento em uma parte do seu corpo, só para ver se você está vivo ou não, porque se você estiver vivo, você já sofreu nessa vida e você conhece o sofrimento. Na verdade, nós vivemos em um mundo caído e nós nos relacionamos com pessoas caídas. O fato de vivermos em um mundo caído resulta para nós sofrimentos intensos. O fato de nos relacionarmos com pessoas caídas também resulta para nós sofrimentos intensos. E o fato de nós mesmos trazermos em nós alguns efeitos da queda também resulta para nós alguns sofrimentos intensos. E nesse contexto do sofrimento, no tempo presente, Paulo fala sobre a intercessão do Espírito Santo. É importante você observar que o texto fala de um sofrimento que afeta toda a criação. Versículo de número 18 a 22, ele diz que toda a natureza geme e suporta angústias até agora. Toda a criação é um sofrimento cósmico, um sofrimento que, de alguma maneira, passa para os animais, passa para a natureza, algumas crises e catástrofes que acontecem na própria natureza, expressão de um sofrimento, porque a própria natureza está cativa, sujeita à corrupção. E ela só será libertada dessa corrupção na revelação final de Cristo Jesus e dos filhos de Deus. O versículo de número 23 diz que esse sofrimento afeta, inclusive, filhos de Deus. Não é porque você é crente que você deixa de sofrer. Na verdade, muitos de nós, por sermos crentes, sofremos mais porque nós sofremos os sofrimentos de Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Cristo, versículo de número 17, se com ele sofrermos, e por causa do nome de Cristo, muitas vezes nós sofremos zombarias, piadas, sofremos algumas limitações e assim por diante. Então, Paulo está falando nesse contexto de sofrimento, e ele vai dizer que um dos grandes sofrimentos que nós temos, versículo de número 23,
é o sofrimento de que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. O meu corpo e o seu corpo ainda aguardam aquela redenção final. Nossa alma foi redimida, mas o nosso corpo desfalece. O nosso corpo sente dores, o nosso corpo luta contra as suas limitações e por conta disso nós sofremos. Aqueles dias em que você acorda e você quase canta aquele cântico infantil. Havia um homenzinho torto, não é? E Jesus o endireitou. Você quase que canta aquele cântico porque você acorda todo torto e aí, como diz na expressão popular, você vai se endireitando no tranco. Né? Ou aquelas outras situações nos quais você faz um esforço a mais e você percebe que existem alguns músculos no seu corpo que você nem sabia que eles existiam. Então, aqueles momentos, o nosso corpo ele vai desfalecendo e você já não tem o mesmo vigor de antes e você já não tem a mesma força de antes. É nesse contexto aqui que Paulo diz: nós também gememos. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos aquele corpo glorificado. E nesse contexto de sofrimento, é um contexto de vários gemidos. Eu não sei se você prestou atenção na nossa leitura, mas Paulo fala de 3 gemidos diferentes aí em resposta ao sofrimento presente. Em primeiro lugar, ele fala do gemido da criação, versículo de número 22. A criação geme, desejando ser liberta do cativeiro por causa do pecado. Mas depois ele diz no versículo 23, o crente também geme, aguardando ou desejando a redenção desse corpo que desfalece. Mas o versículo de número 26, ele diz, o Espírito Santo também geme por nós, dentro de nós, intercedendo por nós. E aqui está uma das grandes bênçãos que nós encontramos na Escritura Sagrada. Nós temos 2 grandes intercessores. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós fora de nós, Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Jesus intercede diante do trono de Deus por todo aquele que se chega a ele. E no versículo de número 26, do capítulo 8 de Romanos, diz que agora o Espírito Santo intercede por nós dentro de nós. Que coisa fantástica. O apóstolo Paulo está dando para mim e para você recursos para que eu e você sejamos motivados a manter a fé em Cristo Jesus. O primeiro recurso que ele havia dado está lá no versículo de número 17. Ele está dizendo, você é co-herdeiro com Cristo Jesus, tem uma herança. Então você pode manter a fé. E aqui uma coisa muito interessante. Estava recentemente ouvindo uma pregação de um pregador na Inglaterra. E ele disse que estava entrevistando um jovem que era um atleta, estava tentando ser jogador de futebol, com muitas habilidades, mas ele teve um acidente enquanto estava jogando e teve uma ruptura no joelho e ele não conseguiu mais jogar futebol. E aquelas dores ainda o incomodavam e as dores ainda estavam com ele. Todas as vezes que ele fazia uma caminhada com a família, nos momentos de férias, ele passava com muito desconforto em todo o seu corpo. E aquele pregador virou para ele e disse assim, você acha que Deus foi injusto com você, permitindo esse acidente? E o jovem, bem jovem, 16 anos, ele parou, pensou um tempo e disse assim, não, eu não acho que Deus foi injusto, mas se Deus foi injusto, ele tem toda a eternidade para resolver isso. Por quê? Porque o texto está dizendo, eu e você somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos toda a eternidade. O Senhor Deus terá toda a eternidade para nos dar todas as glórias com Ele. E uma outra coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fala nessa herança, eu não sei se você prestou atenção, é porque ele diz assim que nós recebemos o Espírito que é as primícias. Em outras palavras, se você fica contente de você ter recebido o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração,
Deixa eu lembrar você, isso é apenas o começo. Isso é apenas as primícias. Tem mais por vir. Se você fica maravilhado de saber que Deus permitiu que o Santo Espírito habitasse dentro de você, e ele testifica com o seu espírito, e ele te livra do poder do pecado, e ele purifica, e ele consola você, e ele intercede por você. Isso é apenas o começo. Porque o Espírito é apenas as primícias. Tem mais por vir. Então, Paulo está dizendo para esses irmãos que estão sofrendo, para mim e para você, que estão sofrendo nesse tempo presente, em primeiro lugar, você tem essa grande motivação porque você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele vai dizer, você tem uma esperança, versículo 24, na esperança fomos salvos, esperança que se vê, não é esperança, ou seja, você tem algo a que esperar. Muitas pessoas sofrem, mas elas não têm esperança. Para elas, o que resta é apenas o desespero. O desespero de saber que não vai melhorar. Mas você não, você tem uma esperança. Em determinado momento, em um ponto dessa história humana, o seu sofrimento vai acabar. Eu não consegui, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu não consegui deixar de pensar no Fábio. Eu não consegui deixar de lembrar de várias conversas que nós tínhamos, de várias ocasiões que ele falava para mim, eu falava para ele. Um dia Deus colocará um ponto final nesse sofrimento e nessa angústia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, você é co-herdeiro. Em segundo lugar, você tem uma esperança. Mas agora, do versículo 26, 27, ele ainda coloca algo mais. Ele vai dizer, você também tem a intercessão do Espírito Santo. É por isso que ele começa o versículo de número 26 dizendo assim, da mesma maneira, ou semelhantemente. Semelhantemente ao quê? Não é semelhantemente, do mesmo jeito que a natureza geme, ou do mesmo jeito que você geme, o Espírito também geme. Não é nada disso. Ele está dizendo, assim como você recebe o recurso de saber que você é um co-herdeiro, assim como você tem uma esperança quando você sofre, também você tem um outro recurso que Deus te deu. Semelhantemente, você tem esse outro recurso, que é o Espírito Santo gemendo dentro do seu coração, intercedendo por você. 3 lições básicas aqui para nós, neste momento. Eu sei que a introdução foi muito longa, mas eu precisava fazer essa introdução longa para vocês entenderem a verdade desses versículos de número 26 e 27. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre essa intercessão do Espírito Santo é que a intercessão do Espírito Santo é uma ajuda do Espírito na nossa fraqueza. Versículo de número 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte, tem um determinado... Eu e você somos fracos para vivermos dessa vida e eu e você somos fracos para lidarmos com os sofrimentos nesse tempo presente. Nós somos fracos para lidarmos com a nossa ansiedade. Nós somos fracos para lidarmos com os problemas que vêm sobre nós. Nós somos fracos para lidarmos com as críticas que as pessoas fazem a nós. Nessa fraqueza que nós temos esse grande auxiliador, essa ajuda que nos vem, que é a intercessão do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. A palavra que aparece aqui, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, ela é a mesma palavra utilizada naquele momento em que Marta e Maria estavam recebendo o Senhor Jesus e os seus discípulos. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Marta, querendo ser uma boa anfitriã, ela estava arrumando a casa, preparando a comida, ela estava totalmente sobrecarregada com o que ela estava fazendo ali. Ela não conseguia lidar com tudo aquilo sozinha, porque era muita coisa para ela fazer, e ela chega para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha a servir. Diga-lhe que venha me ajudar. É essa mesma palavra que aparece. Em outras palavras, o texto está dizendo aqui o seguinte, naqueles momentos em que eu e você estamos sobrecarregados, naqueles momentos em que nós nos sentimos fracos, nesses momentos,
nós precisamos de alguém que nos ajude. E Paulo diz: o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Como é consolador para o meu coração saber que o Espírito Santo não apenas me convence de pecado, ele não apenas me santifica, ele não apenas se entristece quando eu peco contra Deus, mas ele me ajuda nas minhas fraquezas, intercedendo por mim nesses momentos que eu não sei como orar. Deixa eu dar uma ilustração boa aqui para nós, desse sentido, que vem eu iria dizer da literatura, mas eu sei que muitos de nós não lemos esses livros assim tão grossos, vem dos filmes, então deixa eu colocar os filmes. Tem os filmes do Senhor dos Anéis. No terceiro filme, fala sobre o retorno do rei. Naquele momento, terminando ali e tal, encerrando, tem um determinado instante em que Frodo, que é aquele hobbit que está andando com o anel sempre no seu pescoço, Frodo está exausto, emocional e fisicamente. Ele está subindo naquela montanha onde ele vai jogar aquele anel naquele vulcão, naquela larva do vulcão que vai destruir o anel. E ele está sobrecarregado, e ele se volta para o amigo dele e ele diz assim: eu não consigo continuar, Sam. E o Sam responde: Mr. Frodo, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. E ele pega Frodo naquele exato momento e ele vai levando até o final para que a missão seja cumprida, a missão que salvaria a Terra-média. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, intercedendo por nós na nossa fraqueza. É aquele que nos carrega quando nós não conseguimos dar jamais um passo. É aquele que nós estamos desfalecidos emocionalmente. E ele intercede por nós, dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Eu sei que muitas vezes você acha que orar é fazer nada. Você vira assim para as pessoas: eu gostaria tanto de fazer algo para você, mas só posso orar. Paulo está dizendo: orar é fazer alguma coisa. O Espírito Santo faz alguma coisa. Ele nos ajuda, ele nos carrega e ele nos ajuda por meio da intercessão, com gemidos inexprimíveis dentro do nosso coração. Então, a primeira lição que eu gostaria que ficasse na sua mente nesta manhã é que a intercessão do Espírito é uma ajuda na nossa fraqueza. A segunda lição que eu quero que você saia daqui também com ela em mente é que a intercessão do Espírito, ela ocorre nos momentos da nossa fraqueza. Observe, Paulo está dizendo: o Espírito intercede por nós quando nós não sabemos o que pedir. Na nossa fraqueza, nós estamos tão confusos que nós não sabemos o que pedir. Não sabemos o que pedir porque nós somos fracos. De fato, nós não temos o conhecimento de todos os detalhes, então nós nem sabemos o que pedir naquele momento. Nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós, versículo de número 27, segundo a vontade de Deus, e por isso a intercessão dele é eficaz. Qual que é o sentido da palavra fraqueza aqui nesse texto? Eu sei que muitas vezes nós usamos a palavra fraqueza no sentido moral, não é? Fulano é tão fraco que ele não consegue resistir à tentação. Lembra daquela moça? Ela foi fazer uma confissão para o padre. E ela disse assim: seu padre, eu tenho que confessar uma coisa, eu queria muito viver uma vida pura, eu queria muito viver uma vida íntegra, mas aí eu saí, encontrei o fulano de tal, e o senhor sabe, eu sou muito fraca. E aí, no outro dia, eu também, querendo viver uma vida pura e tal, eu saí e encontrei outra pessoa, e o senhor sabe, eu sou fraca. E aí, no outro dia, e o padre diz: não, minha filha, deixa eu parar, você não é fraca, você é sem vergonha mesmo. Eu sei que muitas pessoas acabam confundindo a expressão fraqueza com fraqueza moral. Eu não consigo resistir à tentação, eu sou fraco. Mas não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está usando a palavra fraqueza aqui.
Ele está dizendo, o Espírito Santo intercede, nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada usa essa palavra fraqueza para falar sobre as enfermidades. Na verdade, parece ser isso que Paulo está colocando, porque o versículo de número 23, ele diz que não somente a criação, mas nós também gememos, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. São aqueles momentos em que você está lidando com uma enfermidade e você não sabe, de fato, pelo que orar. Você ora por alívio, mas que jeito que eu oro por alívio? Para que Deus me cure ou para que Deus me leve? Novamente, eu não consigo deixar de pensar no pastor Fábio. Quantas ocasiões ele compartilhava comigo da grande dúvida dele. Eu oro por alívio, mas eu não sei se eu oro para que Deus me cure ou para que o Senhor Deus me leve. E às vezes nós ficamos nessa situação, nós não sabemos o que orar. Nós não sabemos se a melhor coisa é orar por um irmão, por uma irmã que está sofrendo intensamente. Que ele seja curado e todos nós vejamos a glória de Deus na cura dele, ou que o Senhor o leve ou a leve, e ele ou ela vejam a glória de Deus lá no céu. Fraqueza causada pelas enfermidades. Eu sei que muitos de nós aqui lutamos com essas enfermidades. Temos algumas dores crônicas. Temos alguns momentos na nossa vida em que nós falamos, eu gostaria que tudo passasse. Eu gostaria que o Senhor voltasse nesse exato momento. Eu gostaria que meu corpo fosse restaurado. Eu gostaria que eu não tivesse que lidar com essas dores e ficasse dependente delas, de medicamentos mais. Eu gostaria de encontrar uma solução, fraqueza. E o texto diz, nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós, na nossa fraqueza. Mas a palavra fraqueza também é utilizada na Bíblia Sagrada para falar sobre circunstâncias que nós não sabemos o que fazer. Talvez a melhor ilustração neste momento seja a vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo de número 1 a 10, sobre o espinho na carne. E se você quiser saber o que é o espinho na carne, vai conversar com o reverendo Danilo, que ele leu um livro de quase 400 páginas, se me falha a memória, 300 páginas, que falava só sobre isso. E no final ele continua não sabendo o que era o espinho da carne do apóstolo Paulo. Mas se você quiser saber sobre isso, vá lá. O que era aquilo? Paulo está falando de um momento, de uma circunstância que ele estava vivendo, e ele diz, eu tenho esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, que Satanás usa isso para me esbofetear, e o Senhor Deus quer que nesses momentos da minha fraqueza eu dependa da graça dele. Sabe aqueles momentos na sua vida em que você não sabe o que fazer? Você não sabe que decisão tomar. Você não sabe para onde ir. Essas fraquezas causadas pelas circunstâncias, você não sabe nem o que dizer. Tem algumas críticas que as pessoas fazem a você, que você nem sabe como lidar com elas. Tem algumas pessoas que vêm a você e você nem sabe como responder a eles. Tem alguns momentos na sua vida em que você, de fato, não consegue dar o próximo passo. Fraqueza pelas circunstâncias. Paulo está dizendo, o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E como que ele ajuda? Intercedendo com gemidos inexprimíveis. Mas existem ainda aquelas fraquezas pela nossa própria limitação. Romanos capítulo 6, versículo 19, fala de nós somos limitados. E nós temos esses momentos de fraqueza e não sabemos que decisão tomar. Quantas vezes nós recebemos de alguns irmãos nossos, alguns irmãos que estão trabalhando no campo missionário, na evangelização,
O que eu faço nesse exato momento? Eu vou e falo abertamente do Evangelho e não me envergonho de Cristo? Ou eu vou e eu não falo para que a igreja de Cristo não sofra maior perseguição? O que eu devo fazer nesse exato momento? E essas instantes de limitações. Eu vou e eu chego para minha família e eu confronto todos e eu falo sobre como todos estão vivendo em pecado e vão para o inferno. Ou eu vou e eu tento demonstrar o Evangelho com amor, com graça, com misericórdia. O que eu faço nesses momentos? A Bíblia Sagrada diz: o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, em primeiro lugar, a intercessão do Espírito é ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Em segundo lugar, essa intercessão do Espírito ocorre exatamente nesses momentos de fraqueza. Em terceiro e último lugar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gravando esses gemidos dentro do nosso coração. Olha o versículo 26. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui é muito importante você atentar para esses dois versículos, porque muitas vezes nós temos a ideia de que é o Espírito que está gemendo. Não, o Espírito Santo está gravando no meu coração a intercessão dele. Por quê? Porque o versículo de número 27 está dizendo que aquele que sonda os corações, Deus, ele lê os corações e ele sabe qual é a mente do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que eu e você não conseguimos expressar, gemidos inexprimíveis, esses gemidos do Espírito Santo são gravados no nosso coração. E Deus, que conhece os corações, ele lê os nossos corações. E ele sabe qual é a intercessão do Espírito. Então, duas coisas aqui para corrigir. Em primeiro lugar, esses gemidos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis não são nossos. Tem muitas pessoas que tentam explicar esses versículos dizendo que tem momentos na sua vida que você não sabe como orar, então você geme na sua cama de um lado para o outro. Não. Aqueles gemidos são outras coisas. Você resolve isso de outra maneira. Mas aqui não é isso que o texto está dizendo. Quem está gemendo aqui não é você. Aqui é o Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas que dizem, não, é o Espírito que me inspira a gemer. Tem nada disso também. Não vamos montar aqui a religião dos gemedores por Cristo. Nada disso. O texto está dizendo que é o Espírito Santo quem geme. Esses gemidos, eles pertencem ao Espírito. E esses gemidos, de alguma maneira, eles estão dentro do meu coração, eles são gravados no meu coração. E aquele que conhece os corações, ele sabe da mente do Espírito. Ele lê e ele sabe pelo que o Espírito Santo intercedeu. E a intercessão do Espírito é eficaz. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ó cristãos, vejam bem como nós somos privilegiados. Nós não temos apenas o Espírito Santo que habita em nós, nos convencendo do pecado. Nós não temos apenas o Espírito Santo que habita em nós, nos santificando, ou testificando que nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, intercedendo por nós. Esse texto aqui, então, descreve não apenas o que Deus faz por nós, mas o que Deus faz em nós, dentro do nosso próprio coração. Eu e você, e somos consolados por sabermos que nós não precisamos saber toda a vontade de Deus para a nossa vida em todo o aspecto, porque o Espírito Santo sabe qual que é ela. E ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Eu e você podemos sair daqui nesta manhã consolados de saber que não somos abandonados, órfãos neste mundo. Mas Deus nos enviou o seu próprio Espírito e ele colocou o seu próprio Espírito para habitar dentro de nós,
para interceder por nós com gemidos inexprimíveis nos momentos em que estamos fracos. Você não está abandonado. Você não precisa sair daqui e viver essa vida como se tudo dependesse de você, ou como se você fosse um sucesso, ou como se você fosse um fracassado. Mas você pode sair daqui lembrando de que você é um abençoado. Deus e o Espírito de Deus está em você, agindo em prol de você, nunca contra você. Quando você estiver confuso, aflito, solitário, lembre-se que o Espírito Santo ora e intercede por você. E os gemidos do Espírito Santo, gravados no seu coração, eles são eficazes. Porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por você. Há alguns anos atrás, quando nós fomos morar nos Estados Unidos, a situação era totalmente diferente do que ela é hoje. Nós não fomos para os Estados Unidos para trabalhar e fazer dinheiro. Nós fomos para os Estados Unidos para estudar, para que eu pudesse me qualificar e servir melhor à igreja. Mas era a primeira vez que nós estávamos saindo como família do Brasil. Então era tudo bem diferente. Nós não tínhamos a facilidade da comunicação que nós temos hoje. Nós não tínhamos pessoas que nós conhecíamos lá e que pudessem ser de alguma maneira referência para nós. Hoje eu tenho, hoje os meus filhos têm, hoje os meus netos, se eles quiserem ir, eles têm. Mas na época nós não tínhamos. Eu me lembro que nós chegamos lá e tivemos que lidar com o fato de não compreendermos a língua corretamente. Inúmeras vezes nós saíamos aos domingos para cultuar a Deus e nós cultuávamos ao Senhor em outra língua e Meire virava para mim e dizia: "Você entendeu alguma coisa?" E eu disse: "Nada." Não foram poucas vezes que a lágrima caía do rosto da Meire porque ela queria entender algo do culto a Deus e nós não conseguíamos. A solidão, a dificuldade de ligar para casa, o medo de ter que voltar e dizer: "Eu não consegui, fracassei." Era a primeira vez que nós estávamos saindo em outra cultura, outro povo, distante da família, não tinha ninguém que poderia nos ajudar. Quando nós fomos, o dólar estava 1-1. Com um mês, o dólar foi para 2-1, 2,5-1, 3-1. E não tinha ninguém para ligar em casa dizendo: "Deposita mais dinheiro, bota um dinheiro numa conta, por favor, faça um empréstimo." E não tinha. Então, nós tivemos que bater as portas e dizer: "O que nós vamos fazer?" Trabalha daqui, trabalha na manutenção, corta grama do lado de cá, cava buraco do lado de lá, limpa banheiro dessa forma e daquela outra. E muitas vezes o coração ficava angustiado. Sobre os meus ombros tinha a responsabilidade de uma esposa que havia deixado o emprego dela, a vida dela. Sobre os meus ombros tinha a responsabilidade de 2 meninos. Sobre os meus ombros tinha uma resposta a dar para a igreja de Vitória, que naquela época havia me enviado e havia acreditado em mim. E não eram poucas as vezes que eu ia procurar lá na correspondência do seminário. Eu abria aquela caixinha e às vezes tinha uma pequena carta, um envelope. Quando eu abri o envelope, um cartão de um membro de uma igreja que eu nunca conhecia e nem conhecia até hoje. Mas tinha apenas uma frase: "Fique firme, estamos orando por você." E aquilo era suficiente para chegar em casa e abrir a carta e com alegria e
louvarmos o Senhor Deus, tinha alguém intercedendo por nós. Mas crente, saia daqui nessa manhã mais alegre do que eu naquela ocasião, sabendo que quem intercede por você é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Não sabemos orar como convém, somos ignorantes, somos fracos, somos limitados. Mas aquele que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele grava esses gemidos dentro do nosso coração. E aquele que conhece o nosso coração, lê o nosso coração e responde à intercessão do Espírito. Não desperdice nenhum momento da sua fraqueza, porque o Espírito não desperdiça. Ao contrário, ele ora e ele intercede por você.